irmãos, estamos aqui congregados, como a palavra de Deus nos ensina, juntos para celebrarmos o nome do nosso Deus, esse Deus tremendo que se revela no Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo já no início desse culto do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Capítulo 4 do Evangelho de João. Esse capítulo do Evangelho de João é um capítulo fantástico. Ele fala de um encontro de Jesus com a samaritana e de um impacto que a partir disso aconteceu na cidade possivelmente Siquém, né? Ou Sicar, em algumas versões é a mesma coisa. Mas ao final desse diálogo com essa samaritana, os discípulos eles se encontram com Jesus. Jesus estava conversando com essa mulher à beira do poço e os discípulos haviam ido à cidade buscar mantimentos. E quando eles chegam para Jesus, no verso 33, eles oferecem comida e no verso 33 Jesus ele não come. Ele disse, no verso 32 já diz: uma comida tem para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe porventura alguém trazido o que comer? Eles não entenderam o que Jesus estava falando. Então Jesus ele diz, talvez uma linguagem mais compreensível, Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vou repetir de novo: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Este era o principal alimento de Jesus. Não que Jesus não gostasse de sentar numa mesa, ele sentava à mesa inclusive com pecadores, a Bíblia diz, mas Jesus tinha muito claro, muito firme o propósito, a missão para a qual Deus o havia destinado a estar aqui conosco. E este é um desafio para nós também, que nós tenhamos este mesmo coração e esse mesmo sentido de prioridade, de que realmente as coisas que envolvem a vontade de Deus sejam aquelas que estejam diante de nós, primeiramente, muito antes do que a própria comida, nem a bebida, ou que havemos de conquistar no trabalho, etc. Por isso nós estamos aqui para que o Senhor renove no nosso coração o propósito, o entendimento, o ânimo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Meu Deus, quero convidar você a fazer um acenozinho aí para o irmão do lado, abençoa ele. Amém? Isso é importante, abençoe. Amém. Estamos nesse distanciamento social, mas nós nem por isso, estamos impedidos de abençoar uns aos outros. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de orar junto com você. Pai, nós te damos graças porque estamos aqui congregados. Aqui também, alguns em casa, Senhor, que nos ouvem nessa noite. Nós pedimos, Senhor Deus, que Tu possas, Senhor, falar conosco. Por meio da Tua palavra, que o Teu Filho, Senhor, possa, Senhor Deus, estar falando ao nosso coração por meio do Teu Espírito. Pai, eu também oro, Senhor, para que, Senhor Deus, Tu possa, Senhor, nos visitar, removendo, Senhor, do nosso coração todo o peso, tudo aquilo que possa estar impedindo, Senhor, a gente de ver como esses discípulos de início não entenderam o que Jesus dizia. Remove, Senhor, de nós as vendas, nós queremos ver com clareza tudo aquilo que Tu tens proposto para nós, como Teus filhos e como Tua igreja. Nós Te damos graças, nos levantamos aqui, Senhor, para orar, para Te adorar,
para, Senhor, dar lugar à Tua palavra no nosso coração nesse início de semana. E consagramos, Pai, esse tempo a Ti, Senhor. Na expectativa, Senhor, de que, Senhor Deus, Tu és o Deus, Senhor, que nos visita e abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Meu Deus.
Em nosso coração.
céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Onde está o teu coração? Onde está a tua confiança? Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, Senhor. Levantamos a nossa voz aqui como tua igreja, como teus filhos, Senhor. Nascidos, Senhor, regenerados pelo teu Espírito, Pai. Por meio, Senhor, do teu Filho Jesus. E nós te damos graças, Senhor, que já temos provado, Senhor Deus, o teu reino, Senhor. Mas, Senhor Deus, nós queremos que ele venha plenamente, Senhor. E temos, Senhor, aguardado, Senhor, este mover, Senhor. E que, Senhor Deus, os céus se abram sobre esta cidade, Pai. Esta é a nossa oração, sobre esta nação, Senhor. Sobre, Senhor Deus, os países, a vida das pessoas, Senhor. E que agora também, Senhor, Tu possas abrir os nossos olhos, para que nós possamos ter pleno entendimento, Senhor, de todo o Teu propósito, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Você que eu não saudei ainda, quero saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz realmente guardem o teu coração. Não é só um jargão. Para mim não é. Amém? Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus nessa noite. E nós vamos estar olhando um texto lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E conta
a história no início da igreja cristã, nos primórdios da igreja, e após a ascensão do Senhor Jesus e o batismo do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo sobre a igreja. E eu gostaria de convidar você a abrir lá no capítulo 8. Domingo passado eu compartilhei com vocês uma palavra sobre alegria. E eu não quero perder de vista esse tema nessa noite. Você vai entender até o final por que eu estou dizendo isso. Porque a alegria é algo que Deus nos dá por meio do seu Espírito. E por causa desta presença habitadora dele. E deste reino que nos alcançou. Do qual nós fazemos parte agora. Como diz a palavra de Deus, nós somos transportados de um local, de uma condição, para outra condição. Debaixo do governo, debaixo da ação, debaixo da influência celestial. E esta influência, queridos, que nós precisamos cultivar em nossa vida. Porque há muitas influências por aí ultimamente, que influenciam o nosso pensar, nosso sentir. Há muitas pressões. Mas esta doce influência que vem sobre nós por meio do Espírito Santo, que nos mantém firmes no propósito. Eu quero convidar você do capítulo 8, nós lemos do verso 1 até o verso 8. Do verso 1, na verdade, após a morte de Estevão, começa dizendo que Saulo, que depois Deus mudou o nome para Paulo após a sua conversão, o nosso tão conhecido, homem tremendamente usado por Deus, o apóstolo Paulo. Ele era um perseguidor da igreja, e Saulo consentia com a morte deste servo do Senhor Jesus, que era Estevão. E diz que naquele dia, após a morte de Estevão, após esse momento, se você quiser ler o texto anterior com calma em casa, você vai entender melhor. Mas após este episódio tremendo, forte, onde ao ser apedrejado, os céus se abrem. E Estevão vê a glória do Senhor. E Saulo viu tudo isso. E a palavra de Deus diz que ele consentia com a morte. E ali se levantou então uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Glória a Deus por isso. A alegria do reino chegou a Samaria. E eu gostaria de falar um pouco sobre este movimento da igreja e a nossa missão e o nosso chamado. Naquele dia, levanta-se então uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Obviamente já haviam sinais de levantes e perseguições contra servos de Deus. Estevão foi morto, ao final aqui, apedrejado, mas também houveram prisões. E se você olhar um pouco,
Há aqui um impacto da igreja cristã na cidade pelo seu crescimento. Se você abrir no capítulo 1 de Atos, do verso 15, você vai ver que Jesus, ao ser glorificado e ascender aos céus após a sua ressurreição, deu ordem aos discípulos que aguardassem em Jerusalém a promessa do Espírito Santo. E no verso 15 diz que naqueles dias, após esta promessa, após esta visão de Jesus sendo levado aos ares, após esses 40 dias que Jesus passou com seus discípulos, depois de ressurreto, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, e diz aqui o texto que a assembleia compunha-se de umas 120 pessoas. Eles estavam no cenáculo, reunidos, ali em Jerusalém. E Pedro se levanta aqui, e você pode ler com calma o discurso, a pregação, a exposição do Evangelho, né? Colocando algumas coisas aqui para a igreja, e vem sobre eles o Espírito Santo, e em seguida Pedro é levantado no poder do Espírito e começa a pregar. Você vai lendo isso no capítulo 2, e após esta pregação, esta exposição, cujo centro dela é o anúncio de Jesus como o Messias esperado, como o Cordeiro de Deus, como o Salvador do mundo, e como aquele que ressuscitou, reina, revive. Você pode ler com calma depois esse texto. A partir desta pregação, uma grande multidão que estava ali achando que eles estavam bêbados por terem recebido o Espírito Santo, né? O verso 41 diz que os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em um dia, queridos, em um dia de pregação da palavra de Deus, ali em Jerusalém, Deus usou a vida deste homem, Pedro, e por meio da ação do Espírito Santo, muitos reconheceram que o vazio dos seus corações só podia ser preenchido realmente por Jesus. E eles se arrependeram, aceitaram a palavra e foram batizados. 3.000 pessoas. Que coisa, de 120 para 3, assim. 3.000. E se você seguir adiante comigo, você vai ver que novamente, após a cura de um coxo, de um paralítico, Pedro se levanta agora no templo, não mais lá no cenáculo, mas agora no templo, na porta de Salomão, após a cura deste paralítico, quando o paralítico lhe pede uma esmola e ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, se levanta. E isso conturbou, e a multidão afluiu, e Pedro não perdeu a oportunidade e expôs a boa nova da salvação em Cristo. No verso 4 do capítulo 4 de Atos, Atos 4:4, diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. De 3.000 para 5.000. Dias de um grande mover em Jerusalém. Jerusalém estava sendo realmente conturbada por esse agir e por esta manifestação do reino de Deus, pela pregação da palavra e pelos sinais que seguiam. E se nós olharmos, estes homens cheios do Espírito Santo, eles pregavam a Jesus. No capítulo 1, do verso 18, Jesus, antes de despedir-se deles, diz: vocês receberão poder, dinamis, uma capacitação do alto, o poder que vem do meu Espírito sobre a vida de vocês. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo.
E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Obviamente a igreja se fortaleceu e cresceu, e a igreja crescia em Jerusalém. Em meio, sim, a lutas, a perseguições, a igreja crescia. Mas quando nós olhamos para o capítulo 8, nós vemos agora a igreja sendo dispersa, espalhada. Deus permitiu essa primeira diáspora, esse é o termo no grego, né? Essa primeira dispersão. Deus permitiu a perseguição, sim, sobre a igreja, de tal modo que a igreja espalhou-se. E aquilo que talvez aparentemente seria, né, uma ação negativa, tornou-se um grande projeto de Deus na vida da igreja. E é assim, queridos, que muitas vezes as coisas se levantam contra os filhos de Deus, mas nós não devemos nos assustar, porque Deus está no controle. E a palavra de Deus diz que Ele transforma estas coisas e elas cooperam junto com estas coisas que envolvem as circunstâncias do nosso dia a dia. As dificuldades que nós passamos, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos. E aqui, esta perseguição, ela não teve o poder de destruir a igreja, pelo contrário. Ela gerou um crescimento na direção daquilo que Jesus já tinha dito. Porque o poder que eles receberam não era só para ficar em Jerusalém. O testemunho não era só para ficar em Jerusalém. A pregação do evangelho não podia ficar só em Jerusalém. E ela não pode ficar presa na igreja, queridos, aqui dentro. Estes foram espalhados. E diz o texto aqui, que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Jesus já havia dito isso. Vocês serão minhas testemunhas na Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. E o evangelho se espalhou. E este, queridos, é o chamado da igreja. A igreja continua sendo capacitada. Os filhos de Deus têm recebido poder do alto, poder e autoridade para serem testemunhas e pregarem a palavra de Deus. E esse é o propósito. Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Em Marcos, você lê no texto de Marcos, lá no capítulo final de Marcos 16, Jesus disse: ide pregar o evangelho a todas as nações, curar enfermos, expulsar demônios. Eu dou autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. A igreja, quando eu falo igreja, olhe para você, olhe para o lado aí. Somos nós, tá? Não são essas quatro paredes. A igreja recebeu o poder e a autoridade do alto. E esses que foram dispersos, à medida que se espalhavam, pregavam a palavra. E nós precisamos rever, queridos, o nosso modelo de pregação e de testemunho no nosso dia a dia. Nós muitas vezes falamos do que Deus fez na nossa vida, amém, glória a Deus, isso é um testemunho, sim. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos anunciar a Cristo. Este é o verdadeiro anúncio da boa nova, é Jesus. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que nos amou até a cruz e que venceu a morte.
e que nele nós vencemos também a morte. Temos vida eterna nele. Quero desafiar você a estarem lendo os discursos de Pedro, porque ali nós percebemos como era a pregação no início. Mas esses homens começavam a ser empurrados. Eu digo empurrados porque muitas vezes é mais confortável a gente ficar no nosso lugar comum, né? E fala que eles partiam o pão de casa em casa, tinham tudo em comum, né? Nossa, estava uma bênção, só comunhão, né? Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Você vê isso em Atos. Mas de repente vem um vento que espalha. Deus, Ele nos tira do nosso lugar comum, queridos. Nós não devemos ter medo, se nós cremos que Deus nos tem capacitado. O próprio Senhor Jesus disse: olha, o Espírito que repousará sobre vocês, Ele vai vos ensinar todas as coisas. E Ele vai vos capacitar a falar quando vocês estiverem, inclusive, diante de autoridades. E nós vemos isso. Esses homens iletrados, pescadores, sendo usados tremendamente por Deus. E agora começa, mesmo diante da ação de um grande perseguidor, Saulo, que depois cai aos pés do Senhor Jesus, e também se rende a Ele, e que arrastava homens e mulheres para o cárcere, entrando nas suas casas, invadindo as suas privacidades. Dias difíceis. Verso 4 me chama muita atenção, diz que no meio disso, entre mentes, no meio desse contexto difícil, terrível, dessa circunstância complicada, nós vivemos circunstâncias complicadas, isso todo mundo fala hoje, né? Agora o Covid está voltando lá na Europa, as pessoas ficam olhando para isso. Mas no meio dessas situações, entre mentes, os que foram dispersos, diz a palavra de Deus, que eles iam por toda parte pregando a palavra. Que palavra é esta? É o anúncio do Evangelho. Aqui, no grego, quando se refere aqui à palavra, o termo é evangelion, nomai. Ou seja, eles estavam evangelizando, pregando a boa nova de Cristo. Não era Velho Testamento, porque era a Bíblia que eles tinham lá, né? O Velho Testamento. Eles estavam até usando o Velho Testamento, como por exemplo, Filipe, ao encontrar o eunuco, você pode ler isso mais adiante aqui, né? Do verso 26, do mesmo capítulo. Ele encontra um eunuco lendo o profeta Isaías. E ele usa Isaías para anunciar quem? Jesus. Não perca isso de vista, queridos. O anúncio da igreja é Jesus. O nosso anúncio é Jesus. A boa nova é Jesus. A boa nova de grande alegria, que um dia os anjos anunciaram no nascimento dele. É a boa nova de grande alegria, que chega e traz grande alegria na vida de todo aquele que dá ouvidos à palavra de Deus. Filipe descendo a Samaria, diz aqui o texto, ele anunciava quem? A Cristo. Samaria, ela fez parte do chamado, quando houve a divisão, né, de Israel em dois reinos, fazia parte do reino do norte. Era um povo judeu misturado com gentios, o povo mal visto pelos ditos judeus puros, né? Era um povo que não adorava em Jerusalém, adorava num monte chamado Gerazim, ali na Samaria.
Eles tinham ali o local de culto deles, eles não iam a Jerusalém. Mas este homem, Filipe, ele não ficou preso a tradições, não ficou preso a questões judaizantes. Ele desceu a Samaria, anunciando a Cristo. E ele fala aqui que desceu a cidade de Samaria, possivelmente Siquém. É possível, não há uma confirmação total, mas é possível que seja Siquém ou Sicar, a mesma cidade onde um dia Jesus plantou uma semente no coração de uma mulher à beira do poço. E a partir dela, várias pessoas naquela cidade foram alcançadas. E agora Filipe está voltando lá. Está voltando lá para anunciar a vitória do Senhor Jesus. Não mais apenas aquele homem que andava semeando a palavra de Deus, a palavra do reino, chamando ao arrependimento, mas agora aquele que ressuscitou e vive. Jesus, que venceu a morte. A ressurreição, o anúncio da ressurreição é sempre parte das palavras de evangelização em Atos. Vocês podem olhar isso com calma. E aqui eles Filipe anunciava-lhes a Cristo. E o mais interessante é que ali naquela cidade samaritana, a reação daquelas pessoas era de atender unânimes as coisas que Filipe dizia. Ao contrário de muitas cidades que, quando Jesus entrou, por exemplo, na Galileia, para pregar e até fazer sinais, as cidades o rejeitaram. Jesus disse, inclusive, que não pôde fazer muitos milagres, né? Em Nazaré por causa da incredulidade daquele povo. Não que ele não quisesse. E a incredulidade é realmente uma barreira. Mas aqui essas pessoas, elas estavam atentas. A palavra atender significa estar atento, dar ouvidos. E o resultado disso foi grande alegria naquela cidade. E eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso. Começando por Filipe. Quem é Filipe? Filipe é um homem como você e eu, um ser humano. Ele era diácono, que servia as mesas das viúvas helenistas. Ele era um judeu helenista, ou seja, possivelmente ele tinha um pai ou uma mãe grega. Assim como Estevão também, um homem cheio de poder. Este homem foi separado para servir as mesas das viúvas helenistas. Isso está no capítulo 6, verso 5. Quando os apóstolos se reuniram para decidir a questão das viúvas helenistas que reclamavam por estarem sendo esquecidas na distribuição diária, diz que o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Um prosélito é um cara que não é judeu, mas que havia se convertido ao judaísmo e agora havia se convertido ao cristianismo. Cristão. Filipe está aqui nessa lista de homens que serviam à mesa, que cuidavam de viúvas. Ele era um homem que aprendeu a servir. E isso me chama a atenção, queridos. Estes homens eram cheios do Espírito Santo. E nem por isso se refutaram de estar servindo mesas e de servindo ao Senhor na vida das viúvas. Filipe começou ali, mas era um homem também dotado de grande poder, e como nós vimos, ele se tornou o cara que abriu o primeiro caminho missionário de Jerusalém na direção
de Samaria. E de Samaria, né, da cidade de Samaria, Siquém, possivelmente, ele foi levado à faixa de Gaza, lá, né, a Gaza, e ali ele plantou a semente do evangelho. Você pode olhar isso no capítulo 8, verso 26, no coração de um oficial da rainha Candace, da Etiópia, a rainha dos etíopes. Era um eunuco. Ele, no caminho, ele que desce de Jerusalém a Gaza, final do verso 26, disse: este se acha deserto. O Espírito Santo disse para Filipe: desponte e vai para um caminho deserto. É doideira, né? O Espírito Santo chegar e dizer para você assim: agora, Márcia, você vai lá para o caminho deserto, longe lá. Desponte, levanta. Essa palavra chama muita atenção. E Filipe se dispôs e foi ao caminho do deserto, na direção de Gaza. Tem um trecho, tem um caminho. Não foi, ele não pegou um Uber. Não tinha Uber. Ele não pegou uma carona. E lá naquele local ele é surpreendido por este eunuco. Diz o verso 26: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, era um cara importante na Etiópia, país da África, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Verso 29, então disse o Espírito a Filipe, homem cheio do Espírito, homem cheio, homem de intimidade, que aprendeu a ouvir a voz de Deus e a obedecer. E o Espírito disse: olha, aproxima-te do carro, aproxima-te deste carro e acompanha. Então está lá Filipe do lado do carro, talvez uma situação muito esquisita, né? Agora Deus diz para você: ó, chega lá naquela casa e bate na porta. Eu vou dizer: ué, não conheço. Encosta ali no carro ali. Era assim que Deus ia fazendo as coisas, porque Deus tinha um propósito para a vida deste etíope, deste eunuco, alto oficial. Ele estava lendo a palavra de Deus, e aqui Filipe ouviu ele ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Há muitas pessoas, queridos, que têm dificuldade de entender a palavra de Deus, o evangelho da salvação, o amor de Deus revelado em Cristo, a graça salvadora. Quem é Jesus? Muitas pessoas que estão só perdidas numa religiosidade, às vezes legalista, pesada, vazia. Filipe chega para ele e diz: você está entendendo o que você está lendo? Essa é uma pergunta interessante, queridos. Nós temos que muitas vezes ser estratégicos. E eu tenho compartilhado isso com alguns homens que têm caminhado comigo num grupo de imersão, né, que há um tempo eu anunciei aqui, alguns ingressaram nessa caminhada, em imersão bíblica. Eu tenho desafiado os corações desses homens e desafio a igreja. Nós precisamos compreender a palavra para dar sentido àqueles que não compreendem. Evangelizar vai além de dar só um testemunho pessoal. Nós precisamos chamar as pessoas a conhecer Jesus. Porque senão elas vão conhecer qualquer outra coisa menos Jesus. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não explicar? E eu pergunto para você: você está preparado para dar razão da tua fé? Você está preparado para explicar a alguém o evangelho e a palavra de Deus? Este é um desafio que está sobre nós. Jesus disse que nós deveríamos ir
Não só batizando, mas ensinando. E diz que convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E os dois se sentaram ali diante do profeta Isaías e começaram a trocar uma ideia, como se diz, a bater um papo, a tirar as dúvidas. E ele, muito providencialmente, este eunuco lia a passagem que dizia: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. E o eunuco virou para Filipe e disse assim: peço que tu me expliques, a quem se refere este profeta? Ele está falando dele ou ele está falando de alguma outra pessoa? É o que o texto diz. E o mais fantástico é de que Filipe explicou, e diz aqui o texto no verso 35, e começando por esta passagem da Escritura, ele anunciou quem? Jesus. Ele anunciou Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe diz: é lícito se crês de todo o coração. E ele respondeu e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali ele foi batizado. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo, alegria, porque agora ele havia entendido a palavra de Deus, agora ele havia entendido o Evangelho, a boa nova, agora ele havia conhecido Jesus, agora ele havia nascido de novo. E a alegria tomou conta do coração dele, não uma alegria qualquer, porque agora ele estava debaixo da influência do Espírito de Deus, que gera alegria no coração de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Agora ele estava debaixo dessa influência espiritual. Este homem, queridos, foi usado para levar o Evangelho para a África, começando pela Etiópia. Faça uma pesquisa, você vai ver que até hoje existem efeitos desse dia aqui na Bíblia, onde uma semente foi plantada por um homem, um simples servo, mas cheio da graça e do poder de Deus na sua vida, porque ele cultivou isso. Nós somos chamados, sim, a estar na presença de Deus e viver para Ele. Nós somos chamados a estar diante dEle, somos chamados a entrar no Santo dos Santos, mas a palavra de Deus também nos ensina que nós somos chamados a ir. E foi isso que Deus fez com a sua própria igreja. Ele dispersou os seus. Filipe é este homem que se estabeleceu em Cesareia, você vai ver isso, Cesareia, na Samaria, em Atos 21:8, e lá fala, do verso 8 seguinte, ele fala que ele teve 4 filhas, todas as 4 profetisas. Nós começamos a ver que os ministérios, os dons, começam a fluir na vida destes homens e na família destes homens que estavam na presença de Deus. 4 filhas profetisas. Este homem, queridos, não hesitou em anunciar a Cristo, a quem quer que fosse. Voltando a Samaria, aquela cidade, assim como este eunuco provou a influência e se alegrou na salvação que lhe alcançou por meio de Cristo, isso se chama alegria da salvação.
agora a alegria chega a uma cidade. E quando Filipe anuncia, eu queria destacar algumas coisas importantes aqui, que eu já citei rapidamente. Primeiro, esta cidade, ela deu atenção à palavra de Filipe. Queridos, prontidão para ouvir é algo extremamente importante na nossa vida. Porque quando nós temos prontidão para ouvir a palavra de Deus, estamos diante de Deus para ouvir, estamos diante da palavra, buscando entendimento, prontos para ouvir. Este é o primeiro passo para aquilo que nós chamamos de reverência às coisas de Deus. Sem prontidão para ouvir a palavra de Deus, não existe reverência às coisas de Deus. Não existe temor do Senhor. O temor aqui não é medo de Deus. Reverência tem a ver com inclinar-se para as coisas do Senhor. Este povo se inclinou para ouvir. Esta reverência, ela produz algo que se chama conversão. Porque a palavra de Deus gera em nós arrependimento. A palavra de Deus gera em nós uma reação como daqueles que ouviram Pedro e perguntaram: o que faremos agora? E Pedro disse: arrependei-vos, recebam a Cristo, sejam batizados. A conversão, queridos, ela gera regeneração, vida nova, novo nascimento. E o novo nascimento nos leva no desenvolvimento, na direção do desenvolvimento da nossa salvação, que é a perfeita transformação à imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, a completa salvação. E quando eu falo de alegria da salvação, isso envolve isso tudo. O eunuco passou por esse processo, eu creio, e essa cidade também. Ele se inclinou para ouvir. E Deus diz: incline-se para ouvir. Lá no profeta Isaías 55, ele fala: vocês estão gastando com coisa que não é comida, aquilo que não mata a fome nem a sede. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. Este povo, esta multidão de samaritanos, ela foi acolhedora à palavra de Filipe. E quando há acolhimento à palavra de Deus, há conversão, há novo nascimento, e a salvação toma o seu curso até se tornar completa. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor completará a boa obra que começou em nós. É promessa. Isso é alegria, queridos. Porque ao ser pregada a palavra, começou a haver um rebuliço naquela cidade. E é assim que, ao seguimento da palavra de Deus, Deus confirma a sua palavra com sinais e prodígios. Nós vemos isso em Marcos 16 também. Que Deus cooperava com aqueles que saíam pregando o evangelho, confirmando através de sinais e prodígios. Pode olhar lá. Mas a palavra de Deus não pode ficar de lado. Às vezes o povo está buscando muito sinal e prodígio. Eles são importantes, sim. Eles fazem parte do mover de Deus. Porque Deus sim quer pôr o cativo em liberdade. Deus sim quer curar o enfermo. Deus é o Deus de restauração e de restituição, sim. Mas nós não podemos prescindir do evangelho, da pregação do evangelho, da genuína semente que é lançada nos corações. Quando Jesus governa, queridos, quando Jesus entra na vida das pessoas, o resultado é regozijo. É o que nós vemos na vida do eunuco. É o que nós vemos na vida desta cidade. A alegria. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria,
é justiça, é paz no Espírito, diz a palavra. A alegria é fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 e 23 fala sobre isso. Mas ela é fruto desta influência espiritual, não só sobre o homem interior, sobre a alma do homem, mas também agora sobre uma cidade, trazendo um bem-estar, trazendo uma mudança de condição à cidade, queridos. Eu fico... Na verdade, que grande desafio é esse para as nossas vidas. Que grande poder é esse que Deus nos dá. Não só de trazermos uma mudança de condição, de sermos esses que trazem uma boa nova, que gera mudança de condição na vida de pessoas, mas na vida de uma cidade. Um homem mudou a condição de uma cidade. Um homem. Um servo de Deus. Trouxe sentimento de gratidão, sentimento de propósito, trouxe saúde, mas principalmente trouxe vida nova, vida no Espírito. A palavra de Deus diz que bem-aventurado é o povo cujo Deus se torna o Senhor. Jesus se tornou o Senhor daquela cidade. Talvez não sobre a vida de todos. As escolhas são pessoais. Mas houve uma grande influência ali, celestial e do reino. Em Romanos 10, 14, o apóstolo Paulo diz assim: como crerão, se não há quem pregue? Como as pessoas vão crer, se nós não expomos a palavra de Deus a elas? Porque a fé vem pelo ouvir, vem pela pregação da palavra de Deus. E ele termina no verso 15 de Romanos 10, dizendo: quão formosos são os pés dos que anunciam boas notícias. Boas notícias é a mesma coisa que evangelho. A palavra evangelho significa boas notícias. Jesus é a boa notícia. Queridos, esse é um desafio para o meu e para o seu coração nessa noite. Um desafio de Deus para a igreja, um desafio antigo. Mas a pergunta é o quanto nós temos vivido debaixo desse chamado. Nós somos chamados aí. Nós recebemos uma missão. Nós temos exemplo de homens como Estevão, como Filipe. Estevão pagou o preço com a sua vida. Filipe avançou. A igreja avançou. Deus levantou outros homens como Paulo, Barnabé, Marcos, homens que foram. Pela tradição histórica da igreja, Tomé avançou, chegando à Índia. O evangelho foi levado à Índia. O evangelho se espalhou. Mas Deus continua nos chamando para levar a verdadeira alegria do reino para o coração de pessoas. E nós precisamos cuidar deste evangelho. Este evangelho é o evangelho que traz vida e alegria. Não é de fazer chorar. Porque se é de fazer chorar, no sentido negativo, tá? Obviamente a gente pode chorar quando ouve o evangelho. Eu me emociono quando eu estudo a palavra de Deus. Mas aqui não é de fazer chorar, no sentido de que é um peso, de que é uma lástima, de que é um jugo. A alegria da salvação. Onde está ela, queridos? Vamos orar por isso. Vamos nos dispor. Como se Filipe se dispôs quando o Espírito Santo falou com ele. Vamos estar sim na presença de Deus. Mas vamos dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser este portador de alegria. Eu quero trazer o evangelho. Talvez você diga: pastor, eu não estou preparado, eu não sei bem ainda expor a palavra. Comece a se preparar então. O que você está esperando? Comece a buscar. Eu comecei um dia.
Quando eu comecei a estudar a Bíblia em Viçosa com meninos, eu nunca tinha estudado a Bíblia com ninguém, gente. Com rapazes da universidade. Universitários. Foi o meu primeiro desafio. Gente questionadora. Reuníamos semanalmente numa república. Quando questões eram levantadas, eu dizia, não sei. E corria atrás, e eu cresci. Eu comecei estudando o Evangelho de João. O Evangelho de João é meu campo, o pessoal sabe. Eu conheço o Evangelho de João, porque eu fui levado a conhecê-lo também para usar e anunciar Cristo. Porque o Evangelho de João fala de Jesus, o grande eu sou. E o centro do Evangelho de João, da revelação do Evangelho de João, é Jesus como Deus. E aí nós vamos crescendo. Se você não botar o pé na água, a água não vai abrir. Se você não virar para aquela pessoa com quem você tem caminhado, amado, sido amigo, orado, e chegar para ela e dizer, olha, vamos abrir a palavra de Deus juntos. E ela nunca vai compreender o propósito de Deus plenamente. Sejamos Filipe. Sejamos como esses homens que entenderam o chamado. A igreja precisa avançar, queridos, nesses dias difíceis. A influência celestial está aí. O reino está aí. E se nós nos dispomos, os sinais nos seguirão. Mas se nós continuarmos sentados no nosso lugar comum, na nossa Jerusalém, talvez não vamos provar todo o propósito de Deus. Para Lages, Amures, confins da terra. Queria deixar esse desafio para o coração de vocês. Coração da igreja, esse é o nosso chamado. O nosso legado está posto. Deus deu poder e autoridade. Nós podemos nos mover e orar e trazer a palavra de Deus sem medo. Sem medo, queridos. Sem vergonha. Amém? Quantos estão dispostos a viver esse chamado? Eu tenho dito, Deus, eis-me aqui. Eu quero ir além. Muito tempo eu trabalhei para fora da igreja. E caminhei com muitas pessoas. Alguns estão aqui, outros talvez me ouvindo em casa. Hoje eu estou aqui cuidando de uma igreja. Mas Deus tem falado comigo, tem dito, tem uma grande colheita lá fora. Tem uma grande colheita lá fora. Essa é a tua comida, essa é a tua bebida. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar um cântico. E talvez nesse cântico você possa se posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui, fraquinho do jeito que eu sou. Desse jeito tímidozinho. Menino, menina. Jovem, velho. Porque aí o jovem diz, eu sou muito jovem. E o velho diz, eu já estou velho. A gente sempre arruma uma desculpa. E quando a gente não está jovem demais, não está velho demais, a gente está ocupado. Mas Deus continua nos chamando. E chega um momento que Ele mexe. E Ele sopra e dispersa. No bom sentido. Ele nos tira do lugar comum. E eu estou orando para que Deus nos tire do lugar comum. Amém? Vamos cantar esse cântico. Você pode estar orando, se posicionando, reagindo a essa palavra agora. Em seguida eu estarei orando com você e também deixando alguns avisos rápidos para a igreja.
Este é um cântico profético. Porque esse é o seu chamado e o meu chamado. Ser pai de multidões. As multidões que ouviram Filipe, ele se tornou pai delas. Isso é paternidade. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvas, filhos pródigos, tão longe do Pai. Consolar os que choram, libertar os cativos, preparar o caminho, anunciar tua salvação. Eu serei pai de multidões e tocarei Para isso, muitas gerações. você que crê que se dispõe, Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões e tocarei em muitas gerações. amém, Pai. Este cântico fala de um ver, de um enxergar, que Tu possa, Senhor, nos tornar sensíveis, Senhor, àqueles, Senhor Deus, que carecem, Deus, da Tua palavra, carecem de conhecer, Senhor, o Teu amor gracioso revelado em Cristo, e do poder, Senhor Deus, que o Teu Espírito tem, Senhor, de dar vida a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Este poder, Senhor, para pôr, Senhor, aquele que está debaixo de cativeiro, de opressão, que está sozinho, Senhor, em solidão, de trazer, Senhor, das trevas à luz, Senhor, aquele que está, Senhor, em trevas. Tu tens dado este poder a nós, Tua igreja, aos Teus filhos, Senhor, e nesta noite, Pai, nós queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor. Abre os nossos olhos, remove as vendas, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque temos um chamado, uma comissão. E nós queremos, Senhor, nos dispor nessa noite. Queremos, Deus, nos arrepender, Senhor Deus. E dar lugar a esta palavra, ao nosso chamado. Dissemos este, Senhor, que trazem alegria, Senhor, a vidas que trazem alegria à cidade, Deus. A Tua palavra foi semeada em nossos corações nessa noite, Pai. Eu creio no poder dela.
Que Teu Espírito Santo possa continuar, Senhor Deus, falando conosco. E que Tu possa estar levantando homens e mulheres aqui, Senhor Deus, para serem essas testemunhas, Senhor. Judéia, Samaria e onde Tu quiseres enviar, Deus. Lages e aonde Tu quiseres enviar, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra, ela é atual. Nós queremos, Senhor Deus, dar lugar a ela como os samaritanos fizeram, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Eu só queria deixar rapidamente 2 recados. Um, de que neste sábado nós teremos aqui um culto jovem, com a presença de um jovem que fez parte da nossa caminhada, nossa história, filho da Miriam, do Altair, o Guilherme, que hoje é líder lá na comunidade. Eu convidei ele para estar partilhando uma palavra para o coração dos jovens, então quero convidar você, jovem, trazer amigos, né, estar aqui, vai ter um louvorzão, né, e o Guilherme e a Renata estarão aqui conosco neste próximo sábado. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Nós continuamos com as nossas células ativas e queremos continuar avançando como igreja. Queria pedir que você estivesse orando pela igreja, orando pela vida das pessoas, ou pela sua liderança, e para que Deus possa nos levar, né, na direção de todo o propósito e desafio que Ele tem plantado no nosso coração. Queremos trazer alegria para essa cidade, para o coração de pessoas. Amém? Deus abençoe você, uma abençoada semana em nome de Jesus. Seja alegre no Senhor. A alegria da salvação guarde o teu coração.